Fala pessoal, tudo bem? Mais um Geeks na área aqui pra você. Hoje eu tô com um time muito bacana aqui da KMM. Nosso time aqui que trabalha com IoT, trabalha com equipamentos, automatização de processos. Aí vai ser um papo bem bacana. Vamos conversar com essa galera já já. Bom, estamos aqui, deixa eu apresentar a galera. Leonardo. Prazer. Marcelão. Prazer. E o Eberson. Prazer aí, tudo bom? Estamos aí na atividade. Pessoal, vamos dar um contexto geral para a galera aqui do que a gente vai conversar hoje, né? Então, o que vocês fazem hoje? Como é que é o dia a dia de vocês aí? Que tipo de problema que vocês resolvem? Bem, hoje, aqui dentro da KMM, a gente responde para a parte da automação dos processos que dentro do TOS, que é o Sistema de Terminais e Armazéns. Então, todo que processo que depende de automação, uma integração com hardware, alguma aquisição de sinal, alguma atuação, a gente está lá nessa ponta da cadeia lá e trabalha com diversas tecnologias, com diversos modos de operação, bastante coisas são customizadas, assim, baseado no hardware do cliente, nas coisas que aparecem para a gente fazer. E basicamente é isso, numa visão mais macro. Muito massa. E conta para nós um exemplo, assim, para a gente entender o que uma automatização resolve no dia a dia lá. Tipo, qualquer exemplo que a gente já resolveu aí na história. Por exemplo, a gente trabalha muito na parte de segurança de informação, né? Então, para o pessoal poder ter segurança e cadência, são dois fatores muito importantes baseados na performance do sistema, né? Então, o nosso foco é nessa performance, tendo segurança de informação e cadência do processo. Então, pesagens automatizadas, controle de acesso de pessoas, são o nosso know-how, o nosso core dentro do nosso departamento aqui na KMM. Pô, legal. E tem uma confusão aí, uma dúvida, na verdade, que são os nomes, né? Existem a automatização e a automação, né? Tem uma diferença nisso também, né? Isso. Que é comum. É raro, mas acontece muito. Exato. Se não quiser falar um pouco sobre a história... Também. A história, eu já respondo essa pergunta aí. Eu já emendo essa pergunta aí. Eu acho importante quando a gente vai falar de automação, né? Historicamente falando, a gente sempre vai lembrar da indústria, né? Então, foi ela que criou. Acho que voltando antes da indústria mesmo, o homem, ele sempre quis deixar o trabalho dele um pouco mais fácil, né? Então, desde o feudalismo, se a gente lembrar, ele criou máquinas que ajudassem na produção agrícola, né? Como a roda d'água, o moinho, etc. Aí, a gente pode caracterizar a automação em 4 etapas, né? Que a gente lembra hoje em dia. A primeira etapa foi a criação da máquina a vapor, né? Então, na Inglaterra foi criada uma máquina que o homem conseguia controlar com carvão ali, como ela ia trabalhar. A segunda revolução foi a máquina elétrica, né? Então, o homem para de utilizar a máquina a vapor e cria máquinas elétricas para auxiliar ele no processo de desenvolvimento de alguma coisa. A terceira revolução que a gente até usa até hoje em dia, que é a utilização do computador na automação. Então, a gente tem uma palavra importante que a gente precisa lembrar, que é o CLP, né? Então, por exemplo, o Marcelo, que ele é o professor, né, dessa área, ele deve explicar bastante para os alunos dele o que é um CLP, né? No dia a dia da indústria. Então, que é a sigla Controlador Lógico Programável. Exatamente. Então, ele é um computador que o programador ele consegue programar o processo da indústria dele. E o que caracteriza um CLP? Ele vai ter entradas, que são os sensoriamentos, então, no caso da tua planta, e vai ter os outputs, que são as saídas, que vai ser os atuadores. Então, a partir disso, eu consigo controlar, por exemplo, através da programação, quais sensores eu quero ler e o que eles vão efetuar efetivamente na minha planta. Por exemplo, ativar um motor, ativar um pistão. É mais ou menos dessa forma que a automação funciona hoje em dia. É o que a gente vê naqueles documentários lá de montador de veículo lá, até soldagem, máquina pneumática, tudo que é programável e, você programa uma vez, a precisão daquilo ali, de acordo com os sensores e os outputs que ele executa, você não tem erro, né? Você não depende ali de uma mão humana, até muitas vezes perigosa, né? Poderia Perfeito. ser. Muito legal. E importante pensar também que a automação ela é cíclica. Então, ela vai sempre executar uma tarefa do início ao fim e ela vai repetir. Assim como um programa de computador. Exatamente. Então, ela vai ter seu início, vai ter seu fim e depois ela vai ter um ciclo. Então, a gente fala bastante na indústria também do CLP, né? Que ele funciona ciclicamente. Então, seria basicamente isso. Ele tem a rotina de entrada dele e suas saídas. Então, essa seria a terceira revolução que até hoje em dia é muito aplicada na indústria.
E acho que a que vem ocorrendo agora, né, pouco tempo atrás, é a Revolução 4.0, que a gente fala. E o que é isso? Por exemplo, eu sou dono de uma indústria, por exemplo, nível de gerente. Eu já tinha ali o meu CLP trabalhando, minha indústria trabalhando, meus funcionários ali produzindo, né? Só que eu não tinha algo que me ajudasse para tomar de decisão. Por exemplo, eu produzo um produto X. Só que ele tem ali seus commodities e tal, e eu quero saber quando que é melhor produzir isso. Então, a indústria 4.0, ela é isso. Ela vai ter algum algoritmo ali de machine learning, porque eu já tenho todos os meus inputs ali, eu sei o que é melhor, o que é pior, onde eu vou, por exemplo, ensinar esse algoritmo a me ajudar a tomada de decisão. Então, isso que é a indústria 4.0. É você usar tudo que você tem de inputs, né? Os sensores, consequentemente, melhoraram muito, e isso me ajuda a tomada de decisão de alto nível. Caramba. Bom, a gente está dizendo, então, que, cara, tem inteligência artificial aplicada nisso, e aí a gente começa a entrar numa nova era que a gente nem sabe muito bem onde que pode dar. Pode né? chegar. Pode chegar. Hoje a 4.0 ela traz muito o conceito de IoT, né? Que hoje seria todas as coisas conectadas com tudo, né? Então hoje tem uma máquina lá no chão de fábrica, apesar de a gente não atuar muito em chão de fábrica, nossa automação a gente fala que é da fábrica para fora, mas a gente ainda tem alguma integração que a gente usa dentro da fábrica. Então hoje você tem máquinas que elas em tempo real te mandam produção, mandam como que está a classificação de um grão, por exemplo. Você tem tudo isso em tempo real na nuvem. Então, o conceito hoje da 4.0 seria IoT mais robótica. Então, hoje estima-se que aí 2% aí das indústrias do Brasil já estão migrando para 4.0. Ainda é muito pouco, né? A tendência é que daqui a 10 anos isso seja uma realidade muito maior aqui no Brasil, que é a introdução de robôs, né? Que hoje se tira a parte humana ali, que, igual você falou, pode não ser tão efetiva, perigo. Eles colocam um robô. O robô ele vai estar fazendo a mesma tarefa, executando muito mais rápido e o teu custo muito menor, né? Uhum. Eu visitei, inclusive, até me lembrou isso, eu não tinha percebido na ocasião, aqui, a gente é de Ponta Grossa, tem uma fábrica aqui muito conhecida que é a Ambev, e lá eles utilizam, se tem visitas lá, você pode agendar lá e fazer uma visita. E, cara, eu lembro do histórico do pessoal contando lá que a receita da cerveja ali, como ela acontece, passa por diversos sensores e vão mudando até o tempo de cozimento, até o tempo, a pesagem, enfim, tudo vão alimentando variáveis ali no processo de fabricação realmente do final. Então, é uma operação padronizada, programada, mas ela também tem variáveis ali que são customizadas, apesar de acordo com as previsões ali que vai acontecendo Esse antes. ponto que você tocou é legal, para a gente fazer uma troca de conceito, assim, que o pessoal confunde bastante, que é o ponto da automação com a automatização. Um exemplo, assim, bem simplista, de fácil compreendimento, é o seguinte. Um ventilador. O ventilador, por exemplo, é um processo automatizado, porque ele tirou as pessoas que ficavam lá abanando outra pessoa para passar calor. Então, você automatizou aquele processo. Você fez que agora tem um processo automático que você realmente tem um vento. Agora, um ar-condicionado, ele não é automatizado. Ele é um projeto com automação, automático. Porque o que o ar-condicionado tem? Ele tem os sensores, ele tem uma inteligência artificial, uma inteligência por dentro que vê, eu quero que fique tal temperatura, com tal umidade. Então, ele controla. Então, automação controla, baseado em entradas e saídas. E a automatização simplesmente automatiza um processo. Independente, o ventilador não sabe se esfriou. Se esfriou, ele continua jogando vento. Tá frio. Então, esse é um bom exemplo para você diferenciar automatização com automação. Pô, legal. Show de bola. Bom, acho que dá para a gente entrar um pouquinho mais no detalhe de como que isso é aplicado, que tecnologias a gente tem hoje disponíveis no mercado para a gente fazer isso. E aí a gente já entra no Papo Geek. Bora lá. Então, hoje, claro, a gente está falando de um processo, de uma tecnologia que assim como tudo na tecnologia, tem nascido aí nas poucas décadas, né? E a gente está falando de uma revolução nova entrando, então tudo isso é difícil, a gente tem pouco acesso de tecnologias nisso. Quais são as dificuldades hoje, desafios de utilizar esse tipo de tecnologia e resolver problemas com isso? Como que encontra fácil soluções para esse tipo de tecnologia? Por exemplo, a gente comentou sobre reconhecimento facial. Cara, como que a gente desenvolve isso? Como que efetivamente funciona isso na prática? Eu acho que a primeira pergunta é a dificuldade de encontrar pessoas que gostem disso, né? Então, as nossas universidades, elas fazem a formação dos profissionais, mas não estão voltadas para essa área, assim, né? O cara que realmente gosta do hardware, né?
Então, acho que a maior dificuldade hoje é a gente encontrar pessoas que se sintam capacitadas para trabalhar com isso, né? Porque a gente está perante várias camadas dentro, né? Então, desde a camada do desenvolvimento do software, até o software rodando com todas as suas tratativas, até ele acontecer de verdade. Então, às vezes, como o melhor falou, às vezes a faculdade não projeta o cara para isso, limita o cara, ou são cursos limitados. Então, o multidisciplinar do profissional atuando hoje na nossa área é essencial. Então, daí baseado você falou das tecnologias, é complicado, porque como você trabalha com diversos equipamentos, dentro de uma cadeia, dentro de um processo em si, obviamente, um cliente lá, ele prefere colocar um equipamento da marca X e um equipamento da marca Y, mas o projeto do cara entra no X, sai no Y, e agora? O que ele vai fazer para automatizar esse processo? Então, o nosso desafio é entender como que funciona o X, como que funciona o Y, e qual a tecnologia que vai casar melhor com os dois. Será que, por sorte, a gente já existe, não tem? Vamos ter que desenvolver? Ou vamos comunicar como? Então, esse é o maior desafio nosso, assim. E considero que talvez seja a parte mais legal do nosso trabalho, porque a gente começa abre um leque de conhecimento e a gente tem constante evolução, um refaturamento das nossas próprias aplicações acaba sendo constante e isso é muito legal. Eu até lembrei, recentemente a gente fez um Geeks na área aqui falando sobre carreiras, acho que vou pedir para a Paty colocar o cardzinho depois aqui para você poder acessar, que a gente fala realmente sobre essa dificuldade de profissionais, principalmente na área de tecnologia, de conceitos e áreas de inovação que surgiram nos últimos anos e ainda não estão, né, em tão grande escala, ainda não é a primeira escolha de muitos recém-profissionais que estão entrando no mercado ou escolhendo sua profissão. Então, vale a pena você assistir lá também. Pô, você comentou uma coisa interessante, porque o software dentro da tecnologia ali, a gente já está acostumado a resolver integrações, a gente já tem alguns protocolos ali, pô, ou é SOAP, ou é REST, ou é um pouco dos dois, ou é transferência de arquivo texto, como era antigamente. Mas quando a gente começa a falar de hardware, pô, são coisas bem diferentes, que às vezes você tem que sincronizar elas, né? E aí que entra muito o desafio de desenvolvimento, né? Até mais do que qual linguagem que eu vou usar, mas como que eu vou fazer essas coisas funcionarem juntos, né? A gente tem exemplos, né? Eu lembro que vocês já nos mostraram exemplos de automatizações que a gente fez lá nos terminais, que nem internet a gente tem. Então, até esse tipo de desafio você tem que estar preparado ali para resolver, né? Hoje, a gente tem um conceito, né? Hoje a gente não pode ficar preso a uma tecnologia, né? Hoje ela muda muito rápido. Então, se falar, eu só uso Java para fazer isso, você está fadado ao fracasso. Você vai adaptar de acordo com o produto que você vai usar. Tem um hardware lá que ele vai integrar melhor em Java. Esse outro, eu não consigo controlar em Java. São N threads para você controlar, N sensores. Mas eu posso fazer em Node-RED, que é o que a gente usa mais hoje, Node-RED. Muito mais dinâmico, muito mais rápido. A curva de aprendizado nem se fala. Então, hoje, você ficar limitado a uma tecnologia nessa área, eu acho que é muito errado. Você vai estar limitado, senão vai conseguir resolver todos os problemas. Hoje, cai o problema lá, qual tecnologia eu vou usar? Essa se encaixa melhor aqui. Você não fica preso a uma tecnologia. Isso aí já está travado, né, no próprio desenvolvimento nosso, né? Sim. A gente já pensa, cara, vamos resolver esse problema agora, mas se eu utilizar o Java agora, daqui quanto tempo vai ser bom? Às vezes vale a pena a gente aprender uma coisa nova, porque está surgindo, porque mais para frente vai ser mais vantajoso, vai ser menos custoso no futuro. Então, isso hoje é o nosso dia a dia, na verdade. Isso está dentro do nosso dia a dia. Não dá para estar muito amarrado ao padrão, ao que faziam antes de eu chegar aqui. Já era assim quando eu cheguei, nada disso, né? Porque, cara, vai ter desafios ali que você não vai resolver com as tecnologias que você está acostumado, né? Sim. Muitas vezes você tem que voltar na prancheta lá para desenhar, né? Eu estava falando do exemplo aqui da internet, né? Vocês usam processos ali que vocês armazenam, né? Um banco de dados local ali para que quando tem internet sincronize. Então, tudo isso, cara, você tem que voltar lá na arquitetura do software, lá na arquitetura do desenho, de como que a estrutura toda vai funcionar, antes de chegar até na linguagem que você vai ter que programar o processo, né? Eu acho que se trata de uma palavra importante, que é arquitetura. Eu acho que esse que é o segredo das coisas darem certo. Então, se a gente definir uma boa arquitetura, quando a gente está desenvolvendo para hardware, então essa arquitetura ela vai definir como que o hardware vai representar para a gente aquela resposta daquilo. Tipo, se está aberto, se está fechado, cancela, no caso. E acho que isso que é bem definido. A linguagem pouco importa para a gente, qual a gente está usando ali. Desde que a gente siga aquela arquitetura que foi bem montada pela gente, mesmo antes, entendeu? Então, acho que a gente tem que sempre voltar um passo atrás, né?
e pensar, putz, qual que é a melhor forma de fazer isso, antes mesmo de pensar na tecnologia. Isso garante com que a gente tenha sucesso, por exemplo, em algum processo de automatização, né? O segredo é a lógica. É a lógica. A linguagem, ela simplesmente funciona. É aquela história de afiar o machado por mais tempo ali do que ficar batendo na madeira ali com um machado desafiado. E um desafio que vocês têm também, por se tratar de muito envolvimento com o hardware, e o hardware nunca está debaixo do braço, às vezes ele está quilômetros de distância, estados de distância, tem o desafio também de dar suporte a essa situação, né? Por exemplo, a cancela não está abrindo. Cara, eu estou a 3.000 quilômetros do lugar onde está essa cancela, né? Qual que são os desafios, né? Como que proporciona soluções para que você consiga dar suporte a isso à distância, né? Desse ponto, a gente é bem pragmático, assim. Porque, no fundo, tudo acaba voltando a ser o software. E, como você falou, as diversas integrações que existem, o SOAP, blá, blá, blá. No nosso também são integrações. Então, a gente manda abrir uma cancela. Ou a gente vai verificar um sensor. A gente sabe que se a gente mandou abrir a cancela, existe... Qual que é a resposta disso? É ela abrir. Então, se porventura ela não abriu, a gente tem mapeado uma maior parte dos nossos, hoje, integrações com o hardware, do que a gente manda fazer e o que pode acontecer. Então, se isso não aconteceu dentro de um prazo específico ou porque aconteceu algum outro tipo de motivo, a gente trabalha na tela, dentro do front-end, mostrando para o usuário. Você mandou abrir a cancela não abriu. Por favor, não está recebendo o retorno disso. Não abriu, exatamente, não recebeu o retorno. Ou uma impressora, por exemplo, ou o peso da balança, ou um sensor que ficou muito tempo fora. Por que ele está fora? Tem alguém lá na frente do sensor? Então, essas variáveis, se o sensor está desalinhado, o que é um sensor? Quem não conhece, o que é um sensor? De alinhamento. Ele tem um alinhamento assim, é uma linha imaginária, onde qualquer coisa que você obstrua, ele te retorna. Opa, está obstruído ou não está. É o mesmo da tua garagem lá, é simplesinho. E ele pode ter alguém obstruindo, ou ele pode, alguém foi lá e chutou ele. Perdeu o alinhamento. E isso aí o software não sabe. Hoje o software não sabe se tem alguém obstruindo ou alguém chutou. Mas a gente consegue verificar que, cara, ele não pode ficar tanto tempo obstruído. Alguma coisa aconteceu. Então, essas tratativas de alerta para o usuário entender o que está acontecendo lá no começo da cadeia, a gente trata bastante. É o nosso desafio e melhoramos bastante isso, como o Leonardo falou. A gente já vem pensando na arquitetura, como a gente monta isso, de tal forma que hoje, indiferente se for o sensor A, B, C, D, Z, para nós ele é transparente. O pessoal encaixa e a gente trata da mesma forma, sabe? Ah, entendi. Vocês têm uma camada ali entre o hardware, que pode ser de qualquer marca, e a solução que trabalha com ele, mas vocês têm uma camada ali de tradução para que indiferente do que seja depois. Para a nossa aplicação será a mesma. Perfeito, legal. Perfeito. Isso é importante para que vocês não tenham um retrabalho cada vez que o cliente A quer o produto X, o cliente B quer a marca Y e assim por diante. Então, a gente já tem hoje, tanto para sensores, como para cancelas, como para balança, como para a nossa aplicação, mas isso pode ser para qualquer aplicação que envolva hardware. Exato. O objetivo é você ter fabricantes homologados que já funcionam com o teu sistema. Então, se você tem fabricantes homologados, isso facilita o tempo de implantação. Então, por mais que seja longe, temos terminais que são longe. Semana passada, a gente virou agora 2, 3 balanças, né? Lá em Uberaba, não tinha ninguém nosso lá. Mas remoto. Tudo remoto. Por quê? Isso é um hardware já consolidado, que a gente está homologado já há um certo tempo, então já tem a segurança de nem ir para lá, nem ver o hardware funcionando e botar para rodar. E saber como é, né? Quando é um hardware novo, cara, a gente muda um pouco o nosso escopo de projeto, cara. Vamos sentar, e agora nós estamos fazendo com o Leonardo agora, um novo projeto. Temos que sentar, temos que analisar, será que podemos fazer, conseguimos, quanto tempo. Então muda um pouco a nossa estratégia, mas essa estratégia vai convergir para o outro que já está homologado. Então, cara, vamos desenvolver, homologar, a partir de agora ele vira prateleira do nosso lado, por exemplo assim. Aí você já já tem processos tão maduros dentro daquele hardware ali que você já sabe como é que ele vai se comportar, né? Perfeito. E interessante que você comentou ali que, cara, os sensores, eles fornecem informações normalmente muito simples para você, né? Pô, tá aberto, tá obstruído, então não tá. Então a regra, ela tem que estar na lógica ali. E dá a impressão que o que a gente percebe é que o caminho feliz é o mais simples, né? De ser mapeado e executado ali, né? Pô, é o facinho ali, né? O problema é quando tem as exceções, né? Ali que você tem que gastar mesmo criatividade, porque às vezes você nem sabe muito bem o que pode acontecer, mas, poxa, que nem ficou muito tempo obstruído. Pode ser que não seja um caminhão que esteja na frente, pode ser que alguém realmente derrubou, pode ser que ele desalinhou, pode ser que acontecer diversas coisas, né? Sim. E tem que ser gasto muito tempo de planejamento nisso. Uma coisa que a gente sempre fala aqui é que é o seguinte, o caminho feliz realmente só existe um. É um caminho, por isso um que caminho feliz. feliz. E quanto mais variáveis tu colocar dentro do processo, cara, é mais um sensor, mais uma cancela. Então, uma cancela que pode mudar 2 vezes, outro sensor que pode o 0 e 1. Quanto mais você aumenta a tua quantidade de hardware dentro do processo, a tua exponencial de variáveis, ela aumenta. Porque é uma sequência,
né? Exato. É um processo. Então, você tem um caminho feliz para N, inclusive, nós fizemos até um mapeamento num processo de balança, acho que chegava até 1024 variáveis, né, naquele processo, né? Caraca. 1024 variáveis, onde um é o caminho feliz, e os outros 1024 variáveis que, cara, cada vez que um sensor pode estar desalinhado, ele pode matar um processo. É um caminhão que está mordendo uma balança, uma cancela que não fechou. Então, tudo isso a gente... E nem tudo você pode restartar. Você tem que estar sempre alinhado que, cara, no mundo físico, por exemplo, num site lá, se der erro no formulário lá, muitas vezes a gente está acostumado a, recarrega a página aí e prende de novo. Cara, vai fazer isso num caminhão. Opa, deu problema aqui na última etapa. Volta o caminhão lá pro pátio e entra de novo. Cara, o site não reclama. O site não reclama que você deve ter F5. Eu quero ver você mandar o caminhoneiro lá fazer o balão, lá voltar pro pátio e entrar de novo, porque o sistema parou na metade. O desafio hoje também é você controlar tudo isso em tempo real. Pensa que você tem lá 2, 3 sensores. Vou mandar fechar uma cancela. Não é só mandar fechar a cancela. Eu posso fechar essa cancela? Você tem que controlar o sensor, tem que ver se tem alguém próximo do sensor, está obstruindo o sensor para não fechar em cima. Então, você tem que controlar todas essas variáveis em tempo real. Por isso que eu falo que você ficar preso a uma tecnologia, muitas vezes é complicado, porque você não consegue mapear tudo isso em tempo real, né? São N variáveis. É uma visão diferente. Eu que sou acostumado com o desenvolvimento de software, para mim teria que me adaptar a esse pensamento de, eu estou trabalhando com o mundo real, trabalhando com equipamentos, né? Eu vim dessa área de software então... também, e quando eu passei essa área foi um desafio grande. Exatamente. Porque está acostumado ali, é um input só, processo o dado e sai. Exatamente. Na automação não, você tem N inputs chegando ao mesmo tempo, né? Muda um pouco o conceito. Muda todo o conceito, exatamente. E o status code dos 400 não é só uma mensagem, às vezes pode ser um acidente. Exato. Alguém atropelou a cancela ali, alguém arrancou, então... Muito interessante mesmo. E a gente acha que isso está muito distante, né? Isso aí é industrial, tá lá dentro das fábricas, mas não necessariamente, né? A gente tem automatizações de processos dentro da nossa casa. E a gente vai vendo eu com isso. Boa. Que exemplos que a gente tem dentro de casa? O Marcelão já falou para nós aqui que o ar-condicionado é um bom exemplo, mas o que mais a gente tem aí de exemplos bacanas que a gente usa no nosso dia a dia aí para facilitar a nossa vida? Eu tenho um exemplo aqui na KMM mesmo, o nosso controle de acesso aqui do portão. Olha aí. É uma automação. Ele faz a leitura ali do teu crachá, verifica se pode entrar naquele ambiente e manda um sinal lá para o motor do portão, ele abre, tem um sensor ali que detecta que você já passou. A hora que você passa, ele conta um tempo e fecha. Encerrou o processo, é uma automação. Caraca. E isso gera um log de quem é, crachá de quem, tá quem tudo entrou, relacionado, qual né? horário, onde que foi. Isso, a gente vê em quantos lugares, né? No aeroporto, ao shopping, né? Qualquer lugar tem uma automatização de portão como essa. Os portões residenciais nossos, né? Qualquer prédio aí vai ter um sensor ali para a cancela não baixar em cima do teu carro e gerar um prejuízo, né? E isso dos mais básicos, né? E os mais complexos a gente começa a falar da Alexa, começa a falar do Google... Esqueci o Google Nest, como é que é o do Google Home, né? Aí a gente já começa a entrar já no 4.0, que já é um pouco mais... já é uma coisa integrada, né? Uma coisa um pouco mais... que ela não tá... A solução não tá nem local ali, né? Você fala com a Alexa, ela manda para o servidor, né? Processa aquilo lá com o aprendizado de outros usuários e retorna para você boas soluções ali também, né? Eu acho que, tratando, por exemplo, da Alexa, né? Ela é poderosa porque ela tem esse reconhecimento da fala, né? Então, a gente parte do escopo que o sensor ali é ela, né? No caso da nossa automação residencial, né? Ela recebe o nosso comando e ela processa, né, a atuação, por exemplo, da luz da tua casa, né? Que seria o atuador ali. Então, a gente está tratando de uma coisa mais complexa porque ela entende o reconhecimento da fala, né? E ela identifica quais pessoas, né? Eu estava fuçando, eu tenho uma Alexa lá e gosto de brincar um pouquinho com as funcionalidades que ela tem. Você consegue cadastrar pessoas dentro dela. Então, se você perguntar, né? Você sabe com quem que você está falando? Ou alguma pergunta desse tipo. Ela sabe que ela está falando com o Renan, ela sabe que está falando com a esposa do Renan, com o filho do Renan, se estiver ali. Então, ela reconhece não só alguém falando com ela, mas quem está falando com ela, né? Isso, cara... a gente acha que é meio bobo, mas a tecnologia por trás disso é absurda, né? Para fazer esse processamento... Esse da Alexa realmente está no topo da tecnologia, né? Tá no topo, né? A gente está falando aqui acho que da mais alta linha ali, que hoje a gente tem acesso, pelo menos doméstico, a esse tipo de tecnologia, né? O que a gente pode falar, assim, também, que é legal, né? De pensar, é que se tornou algo do senso comum, né? Então, é normal hoje em dia a gente ter Alexa, ter luz inteligente dentro de casa e se parar para pensar na tecnologia que está por trás disso, é muita tecnologia, né?
muito estudo, né? Muita pesquisa que foi realizado para que se torne algo do senso comum, que as pessoas tenham em casa e utilizem, e se torne algo comum, né? A gente até brinca com o Everson que, tipo, como a gente tem, acho que todo mundo tem Alexa em casa, se torna como se fosse uma pessoa dentro de casa mesmo, né? Sim. Tipo, a gente tá acostumado já a fazer pergunta ali, até quem tem criança em casa aprende muita coisa, né? Faz pergunta para ela, assim, então é algo que é fantástico nesse sentido. Que se tornou algo do senso comum, tá se tornando cada vez mais, né? Porque... E super acessível, não super é caro. acessível, né? Não é uma coisa que é cara e tem muita tecnologia por trás, né? Como você disse, tem perfis de conhecimento de pessoas, né? E como a gente se acostuma fácil, né? Então, a própria Alexa lá tem, se você... Dá para pesquisar até no YouTube. Se você mudar a tua localização lá da Amazon lá para os Estados Unidos, você ganha umas funcionalidades a mais, que no Brasil ainda está sendo homologado. Mas, por exemplo, de localização. Quando eu estiver chegando em casa, o aplicativo ele consegue identificar a tua localização e já ligar algumas coisas. Então, eu já tinha feito, por exemplo, quando eu estiver chegando em casa e a temperatura do ar tá mais de... sei lá, 25 graus, já liga o ar-condicionado. Quando chegar em casa, já está com o ar-condicionado ligado. Ou, de manhã, eu gosto de tomar café vendo a minha agenda do dia. Aí eu tenho um Raspberry na TV lá, faz a TV ligar de manhã, desliga ali pelas 9, depois que eu já vim pro trabalho. Então, e a gente se acostuma. Na primeira vez, você vê, caraca, pô, dá para fazer isso, que massa. No segundo, terceiro dia, você já está acostumado com aquilo ali e acaba sendo, como o Léo disse, do senso comum ali. Você percebe que é rápido, né? Essas facilidades que vou proporcionando. Falando por isso que você falou, vou fazer um gancho aí no Raspberry. Cara, Raspberry, Arduino, hoje são hardwares bem acessíveis e de fácil programação. Então, se a gurizada quiser começar a pegar, mexer, começar a testar código, é fácil de integrar. Isso com... Às vezes não tem uma Alexa em casa, mas coloca um interruptor inteligente. Ou, simplesmente, alguém que tem um conhecimento mais técnico da parte eletrônica, faz uma lógica com o relé, por exemplo, e comunica, faz uma integração de hardware do relé com o Raspberry, com o Arduino, faz o seu código lá, a sua sintaxe, desenvolve, consegue automatizar a luz na casa, botar um botãozinho ou pegar uma programação mobile, automatizar o celular junto no Arduino para acender a lâmpada. Então, essa tecnologia hoje, ela tá na mão. É só o pessoal querer utilizar, começar a pesquisar, começar a estudar e, por exemplo, pegar um celular realmente, fazer uma programação mobile, mandar um impulso lá via rede, lá para o Arduino e acender uma lâmpada, é um processo. É um processo que hoje a gente tem processos muito parecidos para abrir uma cancela, por exemplo. Então, é o que está na nossa casa que a gente pode utilizar para N aplicações e expandir para frente. Exatamente. E hoje os fabricantes, os partes do geral aí, dos equipamentos, eles estão enxergando esse nicho de mercado. Então, eles estão facilitando cada vez mais. Hoje, por exemplo, você compra uma lâmpada inteligente, você pluga ela já conecta na Alexa. Você não precisa nem de código. Então, esse nicho aí, eles estão enxergando e está cada vez surgindo produtos melhores. Realmente, começa a ficar... você nem precisa procurar aquilo, né? Você instalou a lâmpada ali, na tua Alexa vai receber uma notificação. Opa, encontrei na tua rede aqui um equipamento novo. Deseja configurar, tchau, configurou, fácil, sai né? usando. É muito fácil. É aí que ganha o mercado, né? Porque quando deixa de ser complexo, né? Deixa de ser... Antigamente, você tinha que criar uma integração, criar ali uma ponte entre as coisas e... Quem gosta disso acabava fazendo, mas quanto mais se torna simples, assim, poxa, qualquer pessoa pode entrar. Sim, eu acho absurdo, por exemplo, a tecnologia, a diferença hoje que nem daqueles robozinhos de limpeza lá, e muita gente, eu tenho um lá e muita gente pergunta, cara, mas tem de R$300 e tem de 5 mil, qual que é a diferença? É a tecnologia embarcada, né? Exato. Porque os de 300 ali, você vai ver que eles são aleatórios, eles não têm uma inteligência por trás. Ele mexe a rodinha e encontrou um obstáculo, ele gira alguns graus e tenta de novo e aleatoriamente vai tentando limpar a tua casa. Os mais inteligentes, eles, cara, fazem um mapeamento. Eu tenho um mapeamento da casa. Ele fez uma varredura na casa e ele me fez uma planta baixa da casa. E ele já separou. Opa, descobri que aqui é um cômodo, aqui é outro, aqui é um cômodo maior. Tudo desenhado, se você quiser, você manda o cara limpar só aquele quarto, só o banheiro, enfim. Ele consegue fazer o mapeamento e quanto mais você utiliza ele, mais ele vai descobrindo qual que é o melhor caminho para fazer todo aquele processo. Então, aí que está a diferença entre valores, porque você não está pagando o equipamento, você está pagando a inteligência que está ali embarcada, né? Tecnologia embarcada, exatamente. A Amazon, inclusive, o Doll aqui, gosta de falar, já falou umas 3 vezes em alguns podcasts nossos aqui, mas, por exemplo, a iRobot lá, ela tem a câmerazinha que está ligada ali junto e ele ajuda a fazer o mapeamento disso aí.
a oportunidade que uma câmera tem ali de descobrir as localizações da tua casa ajuda, inclusive, a reverter venda lá para a Amazon. Porque você está mapeando anonimamente ali por causa da LGPD, né? Precisa ser, mas, identificando ali como é que é o espaço da tua casa, que espaços tem, como que é a distribuição dos teus móveis ali, e isso alimenta base de dados ali para incentivar a venda, incentivar a marketing, enfim. Então, tá tudo relacionado, né? E daqui a pouco a gente vai começar a ver outros lugares, né? A gente sempre ouviu falar de, geladeira, daqui a pouco vai começar a fazer compra sozinho. Não está distante disso, né? Talvez não seja acessível, mas não está tão distante, né? Com certeza. Acho que o ponto da questão é a acessibilidade de quanto isso vai custando, mas a tecnologia para isso a gente já tem, né? Se for basear bem na indústria automotiva, até uns tempos atrás, a discrepância de acessórios era absurda entre os modelos, né? Uhum. Pode ver que hoje os carros, obviamente, têm um preço mais elevado, mas os acessórios, que nada mais é que a integração entre a tecnologia com o meio físico, com os hardwares, hoje eles estão bem mais acessíveis. Então, diversos modelos já vêm com fábrica com tecnologia embarcada, que antigamente vinha os carros mais secos, nem direção hidráulica, nem elétrica. Hoje em dia não, o carro tem direção hidráulica, quase todos têm uma multimídia. Então a tecnologia realmente ela está sendo difundida e ela está se tornando mais acessível em todos os segmentos. Exatamente. E parece que vai ganhando mercado, por exemplo, antigamente, né, cara, meu carro tem GPS. Hoje em dia os carros estão até deixando de investir na própria multimídia ali, porque, cara, o Apple CarPlay lá... O Android Auto. Android Auto já está substituindo, está sendo muito melhor que qualquer uma fabricante vai fazer. Então, eles vão já criando a integração, porque sabe que todo mundo, a maior parte da população, ou tem Android ou Apple, e sabe que isso já resolve o problema. Então, cara, vamos abortar esse tanto investimento nessa multimídia aqui, porque, cara, alguém já resolveu esse problema e está funcionando super bem. Né? E funciona muito bem, né? E o carro que você entra, é o mesmo sistema, é padronizado. Então, é por isso que eu volto a dizer, a tecnologia ela começa a ganhar, né, a população mesmo quando ela se torna simples, né? Quanto mais simples, quanto mais fácil do cara acessar, qualquer senhorzinho lá vai lá, compra uma lâmpada lá e consegue configurar sozinho, pronto, vai ganhar a população porque é simples, né? Não precisa muito conhecimento técnico. É isso, gente. Muito obrigado pelo papo. A gente espera aí que tenha dado vontade de você conhecer um pouquinho mais disso aí. Lá naquele site chinês, lá você pode comprar esses kits que o Marcelo falou aqui de Arduino. Tem uns kitzinhos lá, a criançada vai adorar. Eu adoraria ter ganhado um daquele na minha infância. Acho que acho que vou sair daqui e vou comprar um daquele, porque é muito massa mesmo. Fiquei com vontade de brincar um pouquinho. Vai trabalhar com nós lá, pô. Tem trabalho pra fazer. Vamos lá brincar com os LEDzinhos lá. Gente, obrigado mesmo pelo papo. Foi muito, muito massa. Foi uma aula aqui pra gente aqui. Eu aprendi demais. Agradeço a participação aí. Beleza. Fechou? Valeu pelo convite. Falou. Obrigadão. Valeu, gente. Até mais. Tchau.